Orando com o Santo do dia, 2 de outubro. Neste dia, a Igreja celebra a festa dos Santos Anjos da Guarda. A Igreja, em sua piedade, sempre acreditou na existência não só de anjos em geral, dos quais nos falam repetidamente as páginas da Sagrada Escritura, mas também de anjos destinados a guardar e proteger os homens na caminhada terrena. Mas para fundamentar a nossa reflexão, vamos ao Catecismo da Igreja Católica, que nos responde quem são os anjos e o que fazem. Nos artigos 328 a 352, o Catecismo da Igreja Católica afirma: primeiro, os anjos são criaturas, quer dizer que eles não são deuses. Eles foram criados por Deus por amor e para o serviço de Deus. Segundo, são criaturas espirituais ou espíritos puros. Isso quer dizer que eles não têm um corpo físico, por isso são também invisíveis, embora, quando necessário, para o cumprimento da vontade de Deus, eles se revistam de um corpo visível, como lemos na história bíblica de Tobias e em outras passagens. São imortais. Os anjos estão na esfera da eternidade. Embora possam atuar no tempo em favor dos seres humanos. Quarto, eles são seres pessoais. Isso quer dizer que são dotados de inteligência, sabedoria, vontade própria, liberdade, personalidade, individualidade. Como entre os seres humanos não existe um igual ao outro, entre os anjos também. Cada um é único, sem repetição. Contemplam a Deus face a face. Esta é uma afirmação feita pelo próprio Senhor Jesus em Mateus 18:10, ou seja, os anjos estão sempre na presença de Deus. Eles são santos. Eles glorificam e servem a Deus incessantemente. Eles têm a visão de Deus do mundo espiritual e do mundo físico, onde nós, humanos, vivemos antes da nossa morte. Sexto, são mensageiros de Deus. Daí a própria palavra anjo significa enviado, mensageiro divino. Então eles são mensageiros de Deus. Tudo o que os anjos fazem está de acordo com a vontade de Deus. Quando falam ou se comunicam com os homens, é obedecendo à vontade do Pai. 7. Ajudam os homens em vista da salvação. A guarda e a proteção que os anjos exercem sobre os seres humanos diz respeito muito mais à salvação destes do que à simples proteção de perigos eventuais, como veremos ainda aqui. Pertencem a Jesus Cristo. Jesus, o Filho de Deus, é o centro da vida dos anjos. Eles foram criados por Cristo e para Cristo. A vida terrena de Jesus está repleta da presença e da ação dos anjos. O artigo 329 do Catecismo da Igreja Católica cita Santo Agostinho. Veja que maravilhoso. O anjo, ou melhor, anjo é nome de ofício, não de natureza.
Deseja saber o nome da natureza? Espírito. Deseja saber o do ofício? Anjo. Pelo que é espírito. Pelo que faz, é anjo. Anjo, que é o mensageiro. Com todo o seu ser, os anjos são servos e mensageiros de Deus, pelo fato de contemplarem continuamente o rosto do Pai que está nos céus. Eles são os poderosos executores das suas ordens, sempre atentos à sua palavra. Vê que extraordinário? Então, às vezes, os anjos também são chamados na Bíblia filhos de Deus, porque formam a corte celeste. Já no Antigo Testamento, os anjos aparecem repetidas vezes como manifestações ou intervenções de Deus na história do seu povo. Eles são os portadores de mensagens divinas e participam de perto na história do povo de Israel, a fim de que seja fiel à missão que Deus lhes confia. No Novo Testamento, o papel dos anjos é mais claro. Os anjos anunciam o nascimento de Cristo e acompanham a vida toda do Divino Mestre. Aparecem por ocasião de sua paixão e morte e são testemunhas de sua ressurreição. Igualmente, nos Atos dos Apóstolos, é bem evidente a intervenção dos anjos que vai marcando os primeiros passos da Igreja. Eles tomam parte ativa nos progressos do Evangelho, manifestando assim que a comunidade eclesial se liga intimamente ao ministério de Cristo. O apóstolo São Paulo dá testemunho disso quando escreve: não são todos os anjos espíritos a serviço de Deus, que lhes confia missões para o bem daqueles que devem herdar a salvação? Afinal, a Bíblia está repleta de notícias sobre os anjos. Mas quais as principais referências relativas ao anjo da guarda? Tem fundamento a crença da Igreja que cada homem tem um anjo protetor? O Salmo 90, que se refere ao futuro Messias, fala explicitamente que Deus mandou seus anjos guardar o Messias. Em todos os seus passos, eles o sustentarão em suas mãos, para que não tropece em alguma pedra. Ora, Cristo é o primogênito de todas as criaturas, nosso irmão e modelo. Se, portanto, sua humanidade, apesar de unida com a divindade, era continuamente protegida por anjos, muito mais devemos ser nós, seus membros tão frágeis. Jesus, certa vez, falando das crianças que propunha como modelos de inocência, de simplicidade e docilidade, teve palavras fortes contra os possíveis escandalizadores das crianças e acrescentou: guardai-vos de menosprezar um só destes pequeninos, porque eu vos digo que seus anjos no céu contemplam sem cessar a face de meu Pai que está no céu. Mateus 18, 10. Temos outro detalhe importante nos Atos dos Apóstolos, quando São Pedro, libertado da cadeia por intervenção de um anjo, se dirigia à noite à casa do amigo Marcos. Bateu à porta, mas de dentro não se atreviam a abrir.
embora reconhecendo que fosse sua voz, pois diziam: é seu anjo. Esta frase traduz uma convicção dos primeiros cristãos relativa à existência de um anjo que acompanha cada um de nós. Esta, de fato, é a crença universal e pacífica da Igreja em todos os tempos. São Bernardo de Claraval, num sermão sobre o anjo da guarda, faz este comentário: Deus ordenou a seus anjos que te guardem em todos os teus caminhos. Esta afirmação da Sagrada Escritura deve despertar em ti uma grande reverência, aumentar tua gratidão, abrir teu coração à confiança. Reverência pela presença, gratidão pela benevolência, confiança pela proteção. O anjo está junto de ti para te proteger. Sejamos profundamente gratos aos anjos, nossos protetores. Amemo-los com ternura, como futuros co-herdeiros nossos, e enquanto esperamos, respeitemo-los com nossos intendentes e tutores, como nossos intendentes e tutores dados pelo Pai Celeste para nos guiar. Você percebe que de fato está profundamente justificada a doutrina dos anjos da guarda verdadeiramente. E sobretudo na vida dos santos. Tem alguns santos em especial que têm uma relação muito íntima e real com os anjos da guarda, como Santa Teresinha do Menino Jesus, Padre Pio e Santa Catarina de Sena. Quero falar sobre Santa Catarina de Sena. Ela recebeu o dom de ver os anjos da guarda das pessoas e o seu próprio. Ela observou que os anjos sempre ficavam à direita das pessoas, porém, de alguns eles ficavam à esquerda. Assim, ela perguntou a seu anjo o porquê disso. O anjo respondeu: o anjo da guarda fica à direita dos fiéis para guardá-los do pecado e conduzi-los à vida. Estes dos quais eles ficam à esquerda são os sacerdotes. Ficamos à esquerda deles em sinal de respeito ao poder que Jesus lhes deu. Sim, eles têm um poder que nem os anjos têm, o de consagrar o pão e o vinho, transformando-os no corpo e no sangue de Cristo. Tem também a passagem que São Francisco de Assis diz que ele tinha uma reverência muito grande aos sacerdotes. Ele diz: se encontrasse um sacerdote e um anjo, primeiro ele saudaria e beijaria a mão do sacerdote para depois cumprimentar o anjo, justamente com esta fundamentação que Santa Catarina de Sena coloca aqui para nós. Então, o anjo da guarda é mais do que uma doutrina de fé da Igreja. O anjo da guarda, de fato, está fundamentado na própria Sagrada Escritura. Como a gente disse acima, o anjo da guarda, ele respeita a liberdade de cada ser humano, porque cada um é único, tanto pessoas quanto anjos. E o anjo da guarda, ele jamais forçará ninguém, pessoa nenhuma, a nada. A adesão à fé e a Jesus
feita por cada um de nós deve ser livre. Por isso que é preciso crer e buscar com confiança a proteção do seu anjo. Se você não crê, você está perdendo, entendeu? Então, o anjo da guarda é um ser espiritual que Deus destinou para cuidar da tua salvação. Não é só para te proteger de perigos, de problemas, de acidentes, dessas ou daquelas coisas. Não. O anjo da guarda, ele cuida e vela e zela pela sua salvação. Amém? Amém. Então, creia e use o seu anjo da guarda. Converse com ele. Invoque-o. Peça revelações, proteções. Isso você precisa pedir. Peça ao seu anjo da guarda revelações, profecias, proteção, enfim, as inspirações que você precisa. Amém? Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, guarde, governa, ilumina-me. Amém. Orando com o santo do dia, veja e partilhe esses vídeos. É uma bela forma de crescer na fé com a espiritualidade dos santos. Que Deus te abençoe e te proteja, que teu anjo da guarda cuide muito bem de ti. Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até o próximo. Compartilhe o nosso vídeo.